vocês para longe de Jerusalém, sendo que aqui está o templo, aonde ele escolheu este lugar para o seu nome ser adorado. E isso parecia muito bom aos olhos do povo. Porém, acontecia que naquele período o povo já não adorava mais a Deus. E se o povo não adorava mais a Deus, irmãos, aquele templo havia perdido o seu verdadeiro significado. Qual era o significado do templo? Sacrificar a Deus. Nos nossos dias, qual é o significado do templo? Adorar a Deus, entregar o nosso culto a Deus, é nós se reunirmos como igreja do Senhor para adorá-lo. Mas chegou um período naquele tempo em que isso já não se fazia mais necessário. Mas os falsos profetas olhavam e diziam: Deus não vai levar. E Jeremias chegava e dizia: olha, vocês vão ser levados cativo e vocês vão passar por lá pelo menos 70 anos no cativeiro. E os falsos profetas vinham e diziam: olha, vocês adoram a um Deus que é um Deus de perto, ele não vai levar vocês para longe daqui. E Deus dá uma palavra para Jeremias dizendo: olha, Jeremias, tu diz a esse povo: porventura sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? Vocês observem que tem um louvor nos dias atuais que a letra dele diz que eu sou Deus de perto e não de longe. A Assembleia de Deus em Rio Branco pediu para que quem adore a Deus com esse louvor não cite essa frase, mas sim que Deus é Deus de perto e Deus de longe, porque esse louvor se baseia nessa passagem de Jeremias. E Jeremias recebeu a ordem de Deus não dizendo que ele é apenas Deus de perto, mas ele diz: não sou, é uma pergunta, eu apenas, sou eu, Deus está dizendo, apenas Deus de perto e não também de longe. Ele está dizendo: em qualquer lugar que o meu servo estiver, eu continuo sendo Deus. Você pode estar no Vila Maria, você pode estar no Tucumã, você pode estar lá na Cidade do Povo, você pode estar lá em Tarauacá, você pode estar lá em São Paulo, aonde você estiver, se você for um servo de Deus, ele continua sendo servo de Deus. A minha casa está lá em Rio Branco, mas eu agora estou morando nos Estados Unidos, mas o Deus que você aceitou lá na sua casa, ele continua sendo o mesmo Deus lá nos Estados Unidos, porque ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele continua com o teu filho lá na tua casa, ele continua com o teu esposo, se ele estiver viajando, há dias de viagem, ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele é Deus de perto e Deus de longe. Você não serve a um Deus limitado a espaço de tempo, você serve a um Deus que toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Não é um Deus, irmãos, que nós podemos chegar em algum lugar, como diz umas mensagens no WhatsApp, mensagem de autoajuda, dizendo: olha, você vai receber um amigo aí na sua casa, mas eu preciso que você não segure esse amigo muito tempo aí, porque tem outra pessoa que está precisando. Se você serve a um Deus assim, irmãos, abandone esse Deus, porque o Deus que você serve, ele está com você e ele pode estar com o seu amigo ao mesmo tempo. Ele pode estar com você e estar com o seu esposo que está lá nas drogas. Ele pode estar com você e estar com o seu esposo que está na prostituição e você está orando por ele para ser liberto. Ele pode estar com você em qualquer lugar e ele pode estar com o teu filho, aleluia, que não te obedece, que está lá longe, mas Deus está com ele, porque você tem buscado a Deus pela vida dele. Não é um Deus que está limitado, aleluia. Deus não está limitado ao rio, Deus não está limitado à ponte. Deus é Deus que preenche toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. É esse Deus que você serve, é esse Deus que você deve adorar, que você deve bendizer a Ele, aleluia. E Ele está aqui nesta noite, foi Ele que te chamou, aleluia, e é Ele que anda contigo. Mas quando nós olhamos para esta situação, nós vemos que até nos dias de Jesus, mesmo os discípulos estando andando com Jesus, a visão deles era muito terrena. Então, depois que Jesus havia entrado em Jerusalém, vocês vão perceber, se estudarem os textos que dão contexto a essa passagem, você vai observar que Jesus havia entrado em Jerusalém, o que a Bíblia chama de entrada triunfal de Jesus. E depois que Jesus entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele faz uma limpeza no templo, porque o templo de Deus estava sendo usado para outras finalidades. E quando tudo aquilo acontece, o povo chega e começa a perguntar para Jesus: com que autoridade é que tu fazes isso? Aleluia. E ele diz: eu vou dizer, mas se vocês me disserem, aleluia, com que autoridade era que
João Batista batizava, de onde era o batismo de João Batista. Aí ninguém queria responder, eu também não vou responder a pergunta de vocês, mas depois de tudo aquilo aconteceu, os discípulos presenciaram Jesus fazendo muita coisa, e quando Jesus sai do templo com eles, irmãos, ao invés deles estarem alegres por ver o poder de Deus, eles estão preocupados com as coisas terrenas. Aí a Bíblia diz que eles olham para aquele templo maravilhoso, cheio de pedras, construído por Herodes, aleluia. Herodes que inclusive tinha medo que Jesus tomasse o seu reinado. Aí ele diz: olha Jesus, tu está vendo como é que está essa construção maravilhosa? Isso aqui foi construído com muitos recursos dos judeus, e isso aqui é uma coisa que pode ser uma das maravilhas do mundo. Aí Jesus disse: olha, vocês estão vendo isso aí, mas isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava passando uma mensagem para o discípulo: olha, o olhar de vocês ainda está muito na terra, aleluia. O templo é importante, sim, é importante, mas se vocês não tiverem tesouro no céu, aleluia, onde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba, aleluia, se vocês não tiverem tesouro lá, as coisas aqui todas vão ficar, o templo vai ficar, as vestimentas vão ficar, a riqueza vai ficar, tudo fica, mas a tua salvação ela permanece, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí os discípulos não entendem o que Jesus estava querendo dizer, porque ele apenas disse: olha, isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eu falei para vocês, Israel hoje não tem um templo, aleluia. Eles fazem as suas reuniões nas sinagogas, não tem mais o templo, mas haverá um tempo que aquele templo será reconstruído, e quando isso acontecer, saiba que está chegando o fim dos tempos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas então eles vão para o monte e eles começam a perguntar para Jesus. Agora eles começam a entender que Jesus estava mais preocupado com a salvação deles do que com as coisas terrenas. Aí ele diz: Jesus, e quando é que essas coisas vão acontecer? Ele diz: Jesus, quando é que nós vamos participar dessas coisas? Nos diz quando será a tua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz: olha, vocês precisam ainda se preparar um pouco mais. Sabe por quê? Porque nem o filho sabe, mas apenas, aleluia, o Pai que está no céu, Ele é que sabe qual é o dia e qual é a hora. Eu não sei, você não sabe, e se eu não sei, você não sabe. Nós precisamos se desapegar das coisas terrenas para valorizar as coisas que são de cima. O que mais importa na vida do cristão, e o que mais importa para Deus na vida de um cristão, não é que ele seja rico ou pobre, que ele seja bonito ou feio, que ele seja famoso ou não, mas o que importa para Deus é que ele esteja, aleluia, uma condição de quando soar a trombeta, ele esteja preparado para se encontrar com o Senhor dos ares, porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro, diz a palavra de Deus, se perder a sua alma. Em outras palavras, de nada adianta eu ter tudo na terra, se eu não tenho nada no céu, se não há um lugar preparado para mim no céu. Mas para mim, para você, Jesus disse: olha, eu vou, aleluia, para o Pai, e lá eu vou preparar lugar, e eu virei outra vez, e levarei vocês para que aonde eu esteja, estejais vós também. Essa é a maior esperança do cristão. Não é saber se amanhã a tua conta está com um salário maior, não é saber se o teu carro amanhã vai ser trocado por um melhor, não é saber se a tua casa que é simples hoje, amanhã vai ser uma melhor. É saber que você está com o nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante na vida do cristão. Mas as coisas terrenas muitas das vezes desviam o nosso pensamento das coisas divinas. Nós vamos citar aqui alguns exemplos na Bíblia de pessoas que eles se preocuparam demais com as coisas terrenas e eles esqueceram das coisas celestiais. A primeira pessoa que nós vamos ver, irmãos, é o próprio Adão. O próprio Adão, ele esqueceu das coisas celestiais para se ligar nas coisas terrenas. Como, pastor, que isso aconteceu? Se o homem estava lá no paraíso, se o homem estava, vamos dizer, no céu praticamente, estava lá, não tinha nada para fazer ele pecar, estava tudo tranquilo. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Deus disse para Adão: olha, de todas as árvores do jardim tu pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não podes comer, porque no dia que tu comer, tu morre. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: olha, tu tem duas opções. Deus estava dizendo para ele: tu tem duas opções aí. Tu pode viver eternamente em santidade na minha presença, ou tu
pode escolher, já que eu te dei autonomia para isso, de pensamento, de entendimento, e tu pode escolher também pecar e se tornar um mortal. O que o homem fez, irmãos? Ele preferiu desobedecer a Deus e participar da árvore que ele não podia tocar. Aleluia. Quando isso acontece, nos mostra, irmãos, que Adão, ele teve uma visão mais terrena do que celestial. E o que aconteceu com Adão, irmãos? Então ele perde a comunhão que ele tinha com Deus, aleluia. Porque naquele momento, quando Deus se aproxima de Adão, a Bíblia diz que ele sente medo e certamente ele sente vergonha, porque ele perdeu a comunhão que ele tinha com o Criador. Por quê? Porque quando ele deixa a dimensão espiritual, ele entra numa dimensão material, e aquela dimensão não dava a ele condição de estar na presença de Deus como ele estava no dia anterior. E quando Deus chama Adão, Adão, ele diz: Deus, eu estou escondido porque eu percebi que estava nu, aleluia, e fiquei com medo de ti. E Deus diz: mas quem te fez, aleluia, porventura tu comeu da fruta que eu disse que tu não podia comer? Ele disse: ah, Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Então o homem estava ligado totalmente nas coisas terrenas. Ele estava preocupado em acusar a mulher ia acusar a serpente, mas não aceitar, aleluia, que ele havia caído da graça de Deus, aleluia, porque ele não estava ligado nas coisas celestiais, mas ele estava ligado nas coisas terrenas. Mas quando a gente continua vendo a Bíblia, irmãos, nós também vamos perceber que Noé também, por um pouco de tempo, ele passou por esse período, aleluia. Quando nós observamos a situação de Noé, foi um homem que Deus olhou para ele e disse assim: olha, Noé, eu vou destruir, aleluia, toda a nação que eu criei, todo o povo que eu criei, toda a carne da face da terra, porém você tem achado graça aos meus olhos, então eu não vou te destruir, mas você precisa construir uma arca. E Noé começa a obedecer a voz de Deus, mesmo que todos não acreditassem. E Noé passa aí mais de 100 anos construindo a arca. Vem o dilúvio, Noé fica na arca. Imagine, irmão, o estado, aleluia, de êxtase de Noé, quando ele vê aquele milagre de Deus, quando todos os viventes morrem, mas ele e a sua família estavam na arca. A água sobe, mas a arca está boiando, e passa ali, irmãos, pelo menos um ano para Noé sair da arca. Só que quando Noé sai da arca, irmãos, a Bíblia diz que ele vê a terra fica bonita. A terra que anteriormente não chovia, agora ela tinha passado por um dilúvio. A terra estava boa para plantar. Aí a Bíblia diz que ele planta uma vinha, e ele agora começa a se ligar tanto nas coisas terrenas, que a Bíblia diz que Noé, então, ele se embriaga com o fruto, aleluia, da vinha que ele mesmo havia plantado, e ele causa vergonha dentro da família dele. Por conta disso, de um dos filhos caçoar dele, ele teve que amaldiçoar o próprio filho, e a partir daí todos os descendentes daquele filho dele se tornaram malditos por conta dessa maldição. Sabe por quê, irmãos? Porque Noé naquele momento estava ligado nas coisas terrenas e deixou as coisas celestiais. Depois de sair de uma arca, aleluia, que livrou a sua vida e da sua família, Noé agora estava ligado nas coisas terrenas. As coisas terrenas são boas, mas as coisas terrenas, se nós não soubermos lidar com elas, elas nos tiram da presença de Deus, aleluia. Mas aí, irmãos, quando nós chegamos na vida de Abraão, Abraão é conhecido como o pai da fé, não é? Mas se você observar também, Abraão chegou um tempo que Abraão também, ele teve apego às coisas terrenas e deixou as coisas celestiais. Quando, pastor, que isso aconteceu? A Bíblia diz que Abraão recebeu o convite de Deus, na verdade, o mandado de Deus: olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai a uma terra que eu te mostrarei. Como quem sabe um pouquinho da história sabe que a família de Abraão era uma família de idólatras. Deus estava querendo dizer: olha, Abraão, tu não pode levar nada daquilo que te afasta de mim. Eu preciso de você por inteiro. Você precisa sair trazendo para os nossos dias desse pecado por inteiro. Você não pode ficar dividindo uma vida de adoração a mim, uma vida de adoração ao mundo, uma vida de adoração a mim, uma vida de adoração ao dinheiro, uma vida de adoração a mim, uma vida de adoração ao pecado. Não, eu preciso de você por inteiro, aleluia. Porém, quando Abraão vai, ele olha para o seu sobrinho Ló, e aí ele diz: eu não vou deixar o bichinho aqui sozinho, porque o pai dele morreu e é eu que estou cuidando dele. O meu pai também
já morreu, e eu não vou deixar o meu sobrinhozinho aqui. Aí a Bíblia diz que ele leva o sobrinho dele, chamado Ló, mas quando chega lá na terra prometida, irmãos, o que acontece? Houve dissensão entre Ló e Abraão, bendito seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz que então foi preciso Abraão olhar e dizer: olha, para onde tu for para um lado, eu vou para o outro, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló, ele dá uma olhada na melhor parte da terra que tinha, porque Ló estava pegado também às coisas terrenas. Aí a Bíblia diz que ele vai para as campinas, aleluia, mas chegou o dia, irmãos, que Deus mandou juízo sobre aquela terra, bendito seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ló teve que sair dali, a sua esposa, pegada ainda mais às coisas terrenas, se transformou numa estátua de sal. Ló foi morar nas cavernas com as suas duas filhas e construiu família com as próprias filhas, o que é abominável aos olhos de Deus, e construiu duas famílias abomináveis. Mas por que isso? Porque Abraão tirou ele dali e levou ele consigo quando não era para fazer isso, aleluia. Irmãos, quando nós não obedecemos a Deus totalmente, bendito seja o nome do Senhor, as coisas tendem a dar errado. O próprio Abraão também chegou um tempo que Deus prometeu a ele um filho, mas Abraão olha para si e vê a sua idade sendo avançada. A sua esposa diz: eu não posso dar filho. Vamos fazer o que, Abraão? Você vai pegar a nossa serva e você vai fazer filho nela, e ela e esse filho vai ser criado como nosso. Então nós vamos fazer com que a promessa de Deus se cumpra, irmão. Deus, quando ele quer cumprir promessa, ele não cumpre por tabela. Se ele diz que a promessa é na tua vida, é na tua vida. Se ele diz que vai salvar o teu marido, não é outro, é esse que tem agora. Se ele diz que vai salvar a tua esposa, é essa, não é outra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele não anda fazendo as coisas pela metade e nem por tabela. Ele diz que ia cumprir na vida de Abraão com Sara, mas eles por um pouco de tempo olharam para as coisas terrenas e disseram: olha, eu vou morrer e eu não vou deixar descendente para cuidar das minhas coisas. Eu sou muito rico, eu tenho fazendas, eu tenho criados, eu tenho de tudo, e quem vai cuidar dessas coisas a não ser o servo Ebenezer que está na minha casa? E Deus disse: Abraão, mas é para tu que eu dei a promessa, é para você que eu vou cumprir, aleluia. E isso, irmão, gerou confusão depois na família de Abraão, porque a Bíblia diz que então Agar teve um filho, mas quando ela se viu agora com um filho, ela olhava para Sara, sua senhora, e dizia: ei, eu posso dar um filho para Abraão, tu nem pode, tu é como é que dá o nome? Tu é um estéril, tu não produz, tu não consegue dar alegria para o teu marido. E começou então a fazer o quê? Fazer raiva à sua senhora. E aí ela começou, aleluia, a viver em tristeza. Sara começou a viver em tristeza e disse: olha, Abraão, é preciso tirar Agar de dentro da nossa casa, porque isso não está dando certo. Abraão olha e diz: mas o menino que está aqui com ela é meu filho também. Ela disse: não importa. Aí Abraão foi conversar com Deus e disse: é preciso dar ouvidos à tua mulher. Tu não deu ouvidos quando ela disse para tu ficar com a serva dela? É claro que a Bíblia não diz assim, mas eu imagino Deus conversando com Abraão, dizendo: tu não deu ouvido quando Sara disse: olha, pega Agar e faz um filho nela? Por que agora ela está dizendo: tira Agar de dentro de casa, e tu não quer dar ouvidos? Bendito seja o nome do Senhor. Porque para Deus, irmãos, não tem nem termo, ou eu sou ou eu não sou, aleluia. Ele diz: olha, Jesus disse: olha, a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim e não, não. E Abraão precisava assumir a responsabilidade, mas quando ele estava com os olhos aqui só nas coisas terrenas, irmãos, foi bom para ele. Não, nós vamos agora gerar um filho, e esse filho vai assumir a responsabilidade dos meus bens. Mas não era isso que Deus queria, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então nós temos, irmãos, esses casos em que as coisas terrenas, elas chamaram mais a atenção das pessoas do que as coisas espirituais. Mas para nós finalizar essa nossa ministração, nós queremos ainda trazer para vocês o que diz em Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 2, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esse é o conselho, aleluia, da palavra de Deus para cada um de nós. E está falando para quem, irmãos? Está falando para quem já ressuscitaste. Aleluia, um dia eu e você, nós já fomos mortos nos nossos delitos e pecados, mas um dia Cristo, Ele morreu a morte que era minha e que era sua, e a partir daí, irmãos, eu passei a ter o direito de ressuscitar, ou no caso, de nascer de novo, aleluia. E se eu já nasci de novo, aleluia, a Bíblia me aconselha, olha para as coisas que são do alto e não as que são de baixo. Sabe por quê, irmãos? Porque as de baixo são passageiras, porque as de baixo vão ficar, porque as de baixo geram confusão, mas as que são de cima são graça de Deus, as que são de cima são vida eterna, as que são de cima, aleluia, nos dão alegria na presença do Senhor. Lá não é ouro nem prata que nos espera, lá nos espera a presença de Deus, aonde teremos uma vida eterna na presença do Todo-Poderoso. Mas enquanto nossos olhos estiverem na terra, enquanto mais eu olho para as coisas terrenas, mais eu me esqueço de Deus. Enquanto mais eu olho para as coisas terrenas, mais eu me aproximo delas. E quanto mais eu me aproximo delas, mais eu me afasto de Deus. E quanto mais eu me afasto de Deus, mais coisas terrenas eu tenho. Mas chegará o dia, irmãos, que elas não comprarão a minha saúde. Quando vem o câncer, quando vem, aleluia, a doença incurável, a medicina não consegue curar, as outras coisas não conseguem curar, só a presença de Deus. Porque se você tiver na presença de Deus, você pode morrer do câncer, pode morrer da cirrose, pode morrer do que for, mas você vai para a presença de Deus, porque nenhuma eternidade te tirará da presença do Senhor nosso Deus. Então fique com essa palavra nesta noite, aleluia. Não ajuntais tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde a ferrugem consome, aonde o ladrão mina e rouba, aleluia. Mas ajuntai tesouro no céu, lá a traça não corrói, a ferrugem não consome, nem o ladrão mina e nem rouba. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz: por que você está preocupado, aleluia, com a tua vida nos dias de hoje? É difícil, é difícil. Ele diz: olha, mas olha aí para os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tiram, eles não plantam, mas olha para eles, nem mesmo Salomão com toda a sua glória não se vestiu como eles. Como é que as plantas dão as suas flores, irmãos? Eu vou lá ajudar ela, alguém vai lá ajudar ela? Não é Deus. Deus fez assim, Deus sustenta assim, e Deus também te sustentará. Se você já nasceu da água e do Espírito, Deus sustentará a tua vida, independente da circunstância em que você se encontre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos se colocar em pé nesta noite, adorando a Deus. Glórias a Deus. Já foram dados avisos. Você não precisa sair do seu lugar, a não ser que porventura tenha alguém que gostaria de fazer um concerto com Deus nesta noite. Se tiver, aí eu gostaria que você viesse a este lugar. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, aí eu convido você neste lugar. Mas se for questão de eternidade, de outra questão, fique aí que nós vamos orar por você aí. Tem alguém para Jesus? Eita glória! Glórias a Deus. Tem alguém para Jesus nesta noite que sente que está olhando muito para as coisas terrenas, mas não tem dado lugar às coisas celestiais? Aleluia, aleluia. Cadê a vida dos jovens? Fica aqui com esses jovens. Isso aí é fruto para você, no nome de Jesus. Isso aí é fruto seu, né? Da persistência, da humildade e da oração. Aleluia. Inclusive, você até ora por esses jovens. Vem aqui em cima e ora por elas. Glória a Deus, Então vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, graças a te damos por mais um dia estar aqui. Senhor, que o Senhor venha escrever o nome desses jovens, Pai, no livro da vida, Senhor, que elas estão aqui, Pai, reconhecendo que só Tu, Pai, pode fazer algo melhor na vida delas, Pai. Então, escreve o nome delas, Pai, no livro da vida, Senhor, e que elas não venham olhar para trás,
mas sim que o alvo é Ti, Senhor. Que ela não se esqueça, Pai, e que o Senhor venha segurar na mão dela, que ela não venha cair, Senhor, que ela venha permanecer firme e forte, Pai, na Tua presença. Amém. Glória a Deus. Então, as jovens, vem aqui e dá um abraço nessas jovens. Aqui mesmo na frente. E a igreja dá uma salva de palmas. Na vida dessas jovens. Aleluia. Deus, Ele tem coisas tremendas no meio das juventudes aqui na Vila Maria. Deus tem operado nos últimos dias. O inimigo também tem ficado muito feliz, não. Mas a vitória é nossa no nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Está aqui uma jovem que é fruto dos últimos dias, irmãos. E Deus tem sustentado ela na presença de Deus, apesar das lutas. Essa jovem aqui também é outra jovem que tem batalhado também, graças a Deus, tem se sustentado na presença de Deus. Então, irmãos, vamos ajudá-los em oração. Vamos ajudá-los com uma palavra. Vamos ajudá-los, irmãos, porque são jovens. E os dias de hoje não é muito favorável para um jovem na casa de Deus. O mundo hoje chama o jovem para tudo quanto é lado. E tem muitas coisas para atrair a visão dos jovens, para tirar a visão dos céus e colocar uma visão terrena. Mas Deus é poderoso, aleluia. O sangue de Jesus é poderoso contra a minha vida, contra a tua vida, aleluia. O sangue de Jesus é poderoso, aleluia, na minha vida e na tua vida, na vida desses jovens, na vida dos adultos, na vida dessa igreja, na vida da tua família e da minha família. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Eterno Deus, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus digno de glória, nesta noite, Senhor, eu quero, Senhor, colocar a vida, Senhor, de cada servo teu, de cada serva tua, meu Deus, nas tuas mãos, neste lugar, meu Deus. Esses jovens, Senhor, que entregaram a vida ao Senhor, ah, Deus querido, sustenta elas na tua mão, meu Deus, porque é certo, Senhor, que o inimigo armará ciladas, ah, meu Deus querido, é certo que o inimigo, Senhor, levantará, Senhor, barreiras para que elas não possam caminhar em tua direção, ah, meu Deus querido, mas paz, meu Deus, como o Senhor fez para aquele moço do profeta naquele dia, meu Deus, que ele olhando, Senhor, ele viu que ao redor dele, Senhor, havia muito mais do que o exército inimigo. Ah, Deus, acampa os teus anjos ao redor dos teus filhos aqui no Vila Maria, meu Deus, dando graça para os teus filhos, ah, meu Deus, sustentando na mão, Senhor, não deixa que nenhum tropece, não deixe que nenhum fraqueje, ah, Deus, cura as enfermidades, querido Deus, expulsa os espíritos malignos, meu Deus, que muitas das vezes querem trazer confusão a este lugar, meu Deus querido, derruba por terra todo levante do inimigo que muitas das vezes, querido Deus, tenta, Senhor, atrapalhar a tua obra, ah, Deus querido, mas nesta noite, no nome de Jesus, nós te pedimos e nós ordenamos, meu Deus, que caia por terra todo levante maligno, ah, Senhor da glória, que se levante daqui uma juventude poderosa, uma juventude, Senhor, cheia da tua graça, uma juventude cheia do teu Espírito, uma juventude, meu Deus, que seja referência nesta cidade, querido Deus, que o Senhor guarde a casa de cada um, meu Deus, guarde cada família, e assim, meu Deus, o teu nome seja glorificado e exaltado em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos. Digam